Bom dia, meu nobre deputado Cacaleão. Bom dia, Rick. É um prazer muito grande falar com você. Prazer, é todo nosso. Estamos aguardando agora. Só foi rápido. Você já entrou já no clima. Estamos aguardando aí o Júnior Paim, o nosso produtor aí, está mandando os convites para o pessoal entrar. Júnior Paim, grande abraço. Sucesso, meu irmão, produtor das lives do iPolítica. Nós vamos bater hoje um papo com o Um deputado abraço, federal Júnior. Cacaleão, filho do grande, ilustre vice-governador da Bahia, João Leão. O Júnior Paim falando aí. Abraço, Júnior. Júnior é um grande amigo. Deixa só o pessoal ir entrando para a gente começar a apresentação. O pessoal está começando a entrar aí agora. E aí, como é que tá o tempo? Tudo bem, Muita tudo chuva aí na tranquilo, capital? graças a Deus. Estou em Brasília. Tá em Brasília? Tô em Brasília. Seco e frio. Nossa, Tivemos uma madrugada bem fria aqui hoje. Cheguei ontem à noite aqui, passei o final de semana no interior da Bahia, tive a oportunidade de visitar os municípios de Barra e de Ibotirama. E ontem passei o dia em Salvador e à noite vim no voo aqui para Brasília. Theo, muita coisa aí. Como é que estão as votações aí? Ainda Tudo está bem, no tudo bem. sistema remoto, né? Estava participando aqui agora há pouco, Rick, de uma audiência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e aí interrompi aqui para falar com vocês, para falar com o nosso pessoal, e na volta a gente vai aí depois fazer alguns questionamentos quando terminar. É uma audiência que deve ser bastante longa, vai tratar sobre a questão da prorrogação do auxílio emergencial, né? Então, tem muita gente aí interessada, tem um quórum muito grande aqui, e a gente vai ter a oportunidade mais na frente de fazer alguns questionamentos ao ministro Paulo Guedes. Maravilha. Entrando aí, o Zé Lito Carrão, obrigado aí, o Klaus Farias, nosso amigo lá de Bicaraí, Bicaraí. nosso capitão Sucesso, obrigado Azevedo pela também, né? presença. Tô vendo aí. É, o Alex Pessoal de Luna, Camaçari também aí, o Alex. Camaçari. Estou vendo aqui a turma começando a entrar. Lucas Benício, Lucas Benício, Uruçuca, aquele abraço. Marina Rodrigues, Marina Rodrigues. minha Sua sogra é sogra? do Rio de Janeiro, lá do Rio Ah, de Janeiro. é uma mulher de sorte, porque teve a filha casada com um homem maravilhoso como você, então é uma Eita, mulher de sorte. obrigado. Harley Xavier, bem-vindo, querida. Além, nosso superintendente da Codevasf, lá de Bom Jesus da Lapa, grande figura, um dos grandes quadros técnicos que a nossa Bahia tem, que ajuda o governo federal. Só gente boa, né? Bom, pessoal, É, vamos dar início. Nós vamos conversar hoje com o Carlos Felipe Vasques de Souza Leão, é? mais conhecido por Cacá Leão, o empresário e político brasileiro, atualmente deputado federal pelo estado da Bahia, filiado ao Progressistas e atual vice-líder do partido na Câmara Federal. Cacá Leão é filho do vice-governador e secretário de Planejamento da Bahia, João Leão. Bom, algumas perguntas já estão chegando aqui, Cacá. Queria, né, que você saudasse o pessoal, falasse um pouco antes da gente começar as perguntas. Com certeza, Rick. É um prazer. Vixe, caiu. Caiu. Acontece. É um prazer muito grande falar com você, falar com a nossa turma da região sul da Bahia. Sei do seu alcance, acompanho o seu trabalho, sou seu seguidor aí pelas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Facebook e no Instagram. Vejo a forma como você conduz aí, não só o município, o seu trabalho, não só no município de Itabuna, mas como também em toda a região sul da Bahia. Então, para a gente é um prazer, ainda mais nesse novo momento, um momento de pandemia, onde todos nós estamos reaprendendo. Eu estava ouvindo ontem no rádio o grande jornalista Mário Kertz, e ele falava como ele tem se reinventado e como ele tem aprendido
ao longo desses últimos tempos aí com a pandemia e se reformulando mesmo sobre essas questões. Então, eu acho que a gente tem reaprendido, a gente tem reaprendido a fazer, a falar, a se comunicar. Eu confesso para você mesmo que nunca fui um cara muito nessa questão das redes sociais, nunca fui uma pessoa muito ligada nisso, e hoje a gente precisa, e eu tenho reaprendido, tenho aprendido realmente a fazer. Mandar um abraço aí para o nosso deputado Marcel Moraes, que também está aí nos acompanhando, um amigo querido, faz um belíssimo trabalho por toda a Bahia na questão da proteção, é realmente o defensor e o protetor dos animais. Ontem eu estava assistindo no Instagram dele, ele fazendo um parto de uma cabra, e isso emociona a gente. Parabéns, Marcel, você é um ser humano diferenciado que merece todo o reconhecimento do povo da Bahia e do Brasil. Acho que está na hora de você largar essa Assembleia e vir para cá, para Brasília, fazer esse trabalho a nível nacional, viu Marcel? Você é uma grande figura. Então, Henrique, faz uma pergunta, ele vai para lá e a Marcele ocupa. Pois a Marcele Moraes também é uma grande vereadora de Salvador que acompanha aí o nosso Marcel Moraes. Eu só não entendo como é que uma moça bonita daquela, rapaz, consegue ser irmã do bicho feio desse, viu? Eu me pergunto isso também, Marcel, você é um cara simpático. Gente boa, gente boa. Nós promovemos aqui a feijoada do iPolítica no mês de fevereiro, antes dessa pandemia de acontecer isso tudo. A gente promoveu aqui a feijoada do iPolítica. O Marcel teve marcou presença aqui na feijoada e deu entrevista, conversou, circulou. É uma grande figura. Mas é um prazer grande aí poder falar com vocês, prestar conta do trabalho que a gente tem feito, do que a gente tem feito ao longo dessa pandemia, né? Falava agora há pouco que o Congresso Brasileiro é um dos poucos congressos do mundo que tem continuado trabalhando ao longo desses tempos difíceis. Eu acho que a gente adotou um modelo de trabalho remoto que tem sido uma referência aí para os outros parlamentos. A gente tem conseguido realizar votações importantes, tem feito discussões importantes. Então, é realmente um novo formato, e eu te agradeço bastante essa oportunidade da gente poder conversar, da gente poder prestar conta desse trabalho que a gente tem feito aí ao longo desses últimos tempos. Tranquilo. Capitão Azevedo falando aqui também. Já mandei um abraço aí para o nosso Capitão Azevedo, nosso pré-candidato a prefeito da cidade de Itabuna, nosso vereador Duda Sanches também. Duda Sanches. Uma grande figura, presidente do Democratas em Salvador, filho do meu amigo, deputado Alan Sanches. E com certeza, muita gente boa. Estou vendo aí Gabriel Marceloni, pré-candidato a vereador na cidade de Lauro de Freitas. Muita gente boa, viu? Está vendo a sua audiência é grande. Mas o senhor contribui para isso. O senhor contribui. A vereadora Charliane Souza também, pré-candidata a prefeita de Itabuna pelo MDB. Adson Santos, jornalista, também participando da live. O Sandro Lacerda, né? Ele tá falando. Sandro Lacerda, meu amigo, amigo querido. Muita gente boa. Mandar um abraço aí para a Charliane. Acho que a gente vai ter uma disputa de altíssimo nível na cidade de Itabuna nesse pleito municipal. Isso é muito importante. Sem dúvida. Vai ser uma eleição bem interessante. Bom, no que ficou, deputado, como é que ficou a emenda parlamentar que o senhor iria disponibilizar através da bancada do Progressista, do PP, para a reforma e ampliação da nova ponte do Marabá Center, aqui em Itabuna, né? A ponte do Marabá, isso em 2018, 18 milhões, se não me falha a memória. Como é que ficou isso? Isso foi um trabalho que a gente fez, eu e o deputado Roberto Brito, junto com o prefeito Fernando Gomes, que veio nos fazer o pedido. A gente conseguiu, inclusive, alocar o recurso, mas, infelizmente, Rick, na época, nesse ano, o município de Itabuna
estava inadimplente, estava com o calque, e a gente não conseguiu terminar de alocar esse recurso. Eu fui relator do orçamento, tive junto com o deputado Roberto Brito, a gente separou esse recurso, mas infelizmente, por uma dificuldade, a gente não conseguiu terminar de alocar esse recurso. Mas a gente teve algumas conversas com o prefeito, queria deixar claro aqui também que não foi por culpa do prefeito, ele realmente enfrentava, o município enfrentava dificuldades, inclusive ele impetrou uma ação na justiça para tentar resolver esse problema, mas infelizmente a gente não conseguiu resolver essa burocracia. Mas a gente vai tentar novamente agora. Vamos tentar novamente esse ano alocar esse recurso para a gente realizar essa obra, porque sei da importância dessa ponte para essa região. Tive lá com o vereador Robinho na época, junto com o prefeito Fernando, com o nosso presidente do Progressistas aí de Itabuna, nosso Roberto Minazasso, junto com o doutor Eric, foi até, inclusive, numa visita que a gente fez num programa das Santas Casas no seu bairro, que nós tivemos a oportunidade de fazer essa visita nesse local, onde vai acontecer essa obra. Eu sou um cara muito otimista nessa questão, e infelizmente naquela época a gente não conseguiu vencer a burocracia que existe. O município estava com essa dificuldade. Reafirmo novamente a questão, a boa vontade do município, a boa vontade da prefeitura em realizar, em fazer essa obra, mas infelizmente a gente não conseguiu suplantar a burocracia que existia nesse momento, mas nós vamos tentar de novo. Esse é um compromisso. Eu não gosto de deixar os nossos compromissos para trás, não. Eu gosto de lutar e de trabalhar para a gente fazer as coisas acontecerem. E esse é um compromisso que a gente tem com a população de Itabuna. Sei da importância, como falei há pouco, dessa obra, e nós vamos trabalhar para lutar, para conseguir fazer essa ponte, tão sonhada ponte. Com fé em Deus. Tudo no tempo de Deus, né? Júnior Paim dizendo que Cacá Leão é deputado comprometido com a Bahia e Itabuna. Aquele abraço mais uma vez, Júnior. Deputado Cacá Leão, que já é cidadão itabunense, né, deputado? Tive a honra de receber no aniversário da cidade, pelas mãos do meu amigo vereador Robinho, esse importante título, essa importante comenda, que aumenta a nossa responsabilidade, né? Na verdade, brinco isso, toda vez que a gente recebe um título de cidadão do município, isso faz com que a nossa responsabilidade aumente ainda mais. Então, eu tenho essa relação de carinho com os nossos, tem uns amigos aí na cidade de Itabuna, então isso faz com que a nossa responsabilidade aumente. Deputado, em relação às eleições agora em 2020, qual o pensamento seu em relação a adiamento, a data correta, a prorrogação do mandato? Qual o seu pensamento em relação a essa questão? Porque a pandemia está aí, né? Você está vendo que até cidades que flexibilizaram a abertura do comércio estão voltando atrás, estão recuando, né? Tem acontecido muito isso. Olha, Henrique, eu particularmente defendo a unificação das eleições. Eu acho que a gente devia aproveitar esse momento que está acontecendo para votar a unificação dos mandatos em 2022. Eu, particularmente, não sou favorável à mudança de 4 de outubro para 15 de novembro. Pode ser que eu seja convencido. A gente vai ter, inclusive, nesses próximos dias, algumas reuniões, vamos ouvir. Hoje pela manhã cedo já falei com o líder da minha bancada, porque qual é o meu entendimento? Eu não sou médico, tá? Mas é o meu entendimento como quem está vivendo isso e como quem está convivendo a política. Eu acho que você mudar a eleição de 4 de outubro para 15 de novembro, você vai ampliar em 40 dias a campanha eleitoral. Porque quem já começou não vai parar. Não vai parar. A gente tem tido dificuldade, a gente tem
estabelecido. Eu, esse final de semana mesmo, tive a oportunidade, visitei o município de Barra, visitei o município de Botirama, respeitando os protocolos que a OMS exigem. Fiz questão de fazer teste antes de viajar, para não correr o risco de estar sintomático nessa questão. Então, eu fiz o teste antes de ir, para que a gente não pudesse, não levasse o vírus para os locais, mas de reuniões pequenas, com o distanciamento social, sempre de máscara, fazendo essa conversa e essa discussão. Então, eu acho que o dia da eleição, o dia 4 de outubro, você estabelece protocolo, como foi estabelecido protocolo, por exemplo, para as visitas à Caixa Econômica Federal, para que as pessoas recebessem o auxílio emergencial. Eu acho que o adiamento da eleição, a ampliação do prazo de campanha, eu tenho visto muita gente falar sobre a questão, vamos ampliar o tempo de televisão, vamos ampliar a propaganda, mas a gente tem diversos municípios que não tem televisão. A forma que o candidato, que o pré-candidato hoje ainda a vereador, o pré-candidato a prefeito, tem de conversar com o eleitor é no tete-a-tete, fazendo reuniões, conversando, dialogando, apresentando as suas propostas. Isso é altamente lícito, é permitido nesse período de pré-campanha. Então, esse formato, esse modelo é o que tem sido adotado. Eu acho que você mudar a eleição de 4 de outubro para 15 de novembro, você está ampliando esse contato em 40 dias. Então, eu particularmente defendo que, já que não se está em discussão nesse momento a mudança das eleições para 2022, que a gente mantenha o processo eleitoral na data que foi marcada, no dia 4 de outubro, até porque isso facilita muito, tanto para quem vai sair, quanto para quem vai entrar. Você tem aí o prazo para quem está entrando, para quem for vencedor na eleição, de tomar pé, de fazer uma transição bacana, para que quando o seu mandato seja iniciado no mês de janeiro, a gente possa fazer essa discussão no dia correto. E para quem está saindo, para os prefeitos que estão saindo, organizarem as suas prestações de contas, organizarem os últimos dias do seu mandato. Então, se não for possível a gente for fazer essa discussão de mudança para 2022, que a gente mantenha a eleição no dia 4 de outubro, como manda. Mas, volto a dizer, a gente vai ter algumas reuniões aí ao longo dessa semana, a nossa bancada já se reuniu, vai fazer uma nova reunião, pode ser que os órgãos de saúde, que o Supremo Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, que ele apresente para a gente argumentos que façam com que a grande maioria dos deputados mudem a sua posição, inclusive eu. Acho que quem tem posição estática, a gente vive numa democracia, a gente vive num processo de discussão, e a gente vai fazer essa discussão ao longo dessa semana. Agora, nesse momento, o que eu defendo, o que eu tenho defendido é a mudança, a unificação dos prazos para 2022. Caso isso não seja possível, que a gente mantenha no dia 4 de outubro a eleição. O vereador Robinho também está entrando aí. Um abraço para o meu amigo vereador Robinho. Exato. Deputado, duas perguntas aqui da Luciana Duarte e da Leda Berger. A Luciana pergunta: Cacá, bom dia. Eu vi uma proposta em que a eleição seria realizada em 2 ou 3 dias. O que você acha sobre isso? E a Leda Berger pergunta: a postergação do dia da eleição não seria um benefício pela questão da saúde? Olha, a primeira pergunta da Luciana eu acho que pode se estabelecer protocolo. Você pode estender o dia de votação, ao invés de começar às 9, começaria-se às 7 horas da manhã. A gente manteria aí, sei lá, de 7 até 10 horas da manhã a votação para os maiores de 60 anos, para o grupo de risco. Estenderia essa votação até às 8 horas da noite. A gente faria uma ampliação mesmo desse dia, ou até separaria
por grupos de votação, no sábado e no domingo, por exemplo. Eu acho que a gente estabeleceria protocolo. Volto a dizer, para mim, a maior dificuldade não é o dia da eleição. Para mim, a maior dificuldade que a gente está enfrentando é a campanha, é o contato social, são os candidatos nas ruas. A gente vai ter aí uma infinidade de candidatos a prefeito e a vereador que vão precisar estar nas ruas conversando, dialogando com os seus possíveis eleitores, e isso, aí sim, na minha opinião, aumenta a possibilidade do contágio. Então, eu acho que para o dia da eleição a gente estabelece protocolo, a gente faz essa discussão, e se for, para mim a dificuldade está no formato de fazer campanha. E mudar a votação de 4 de outubro para 15 de novembro só se faz ampliar em 40 dias essa discussão. A outra Maravilha. pergunta, desculpa. A outra pergunta, deixa eu ver aqui que ele sobe, né? Um abraço ao Jefferson Josué de Ilhéus, pré-candidato a vereador pelo PT. Grande figura. O Robinho aqui. É a Leda, né? A Leda falou sobre a postergação do dia da eleição. Não seria benéfico nos termos da saúde? Aí coaduna também com a pergunta do Rafa Valente, da Rafa Valente. Não é complicado falar em política em um momento como esse? O correto não seria ficar em casa? Eu acho que mas para a gente não falar de política num momento como esse, aí sim a gente teria que mudar a data da eleição. Eu vi uma pergunta aí falando sobre a questão da constitucionalidade da mudança. Nosso vereador de Camaquã aqui falando sobre a mudança do pleito para 2022. Realmente, a nossa Constituição hoje ela não prevê essa questão. Fala-se, inclusive, em cláusula pétrea, há uma discussão sobre essa discussão. Mas como também na Constituição diz que a eleição ela é para ser feita no dia 4 de outubro. Né? A gente vai mudar a Constituição, caso isso seja aprovado, fazendo uma mudança na Constituição para 15 de novembro. Então, exatamente essa discussão que a gente está fazendo. É uma mudança na Constituição. Mas, volto a dizer, hoje não está em discussão a mudança do pleito para 2022. Eu falei no começo da minha frase que isso é o meu pensamento, isso é o que eu penso, mas isso não está em discussão nesse momento no Congresso Nacional. O que está em discussão nessa questão é de 4 de outubro para 15 de novembro. Alguns falam já até em 27 de dezembro. Essa questão parece que já ficou um pouco mais fora de pauta, né, de prorrogação de mandatos. Ainda alguns defendem, né? Mas essa matéria não está na pauta de discussão nesse momento. O que está em discussão nesse momento são as datas de 4 de outubro e a data de 15 de novembro. 15 de novembro, a primeira e, no caso, o segundo turno posterior. Bom, a gente tem que falar de pandemia, não tem jeito, é importante, a gente gosta de saber a opinião de todos, principalmente em relação à atuação dos governos nas 3 esferas. Eu queria que você fizesse uma avaliação, Cacá, da atuação do governo municipal, no caso Salvador, né, do ACM Neto, onde você reside, a atuação do governo estadual, do Rui Costa, e o governo federal. O que você acha que está faltando, está pecando, está bom? Qual a sua opinião, a sua avaliação nas 3 esferas? Olha, primeiro eu acho que a Bahia tem dado um exemplo, e aí está de parabéns o governador Rui Costa, o prefeito ACM Neto. Eles deixaram as disputas políticas de lado, deram as mãos no combate à pandemia, que eu acho que esse é o grande esforço, eu acho que esse é o grande resultado que a gente está tendo, e a gente já vê aí, inclusive, matérias nacionais tratando sobre essa questão. A gente tem visto aí as pessoas elogiando, a gente tem visto aí a mídia nacional como um todo elogiando
o formato e o modelo que foi adotado pelo governador Rui Costa e pelo prefeito ACM Neto. Né? Eu acho que é um modelo de sucesso, eles se uniram na questão realmente do combate à pandemia. Isso, num primeiro momento, não foi adotado pelo governo federal, inclusive o presidente Bolsonaro fazendo essa discussão, o presidente Bolsonaro fazendo, inclusive, um enfrentamento à questão do isolamento social. Houve a troca do primeiro-ministro, o ministro Mandetta acabou saindo por não concordar com esse formato, foi demitido. Depois, um segundo ministro, o ministro Nelson Tait, também pedindo demissão. A gente tem hoje um ministro interino, que é o general Pazuello, que é quem está à frente dos trabalhos do Ministério da Saúde. Então, houve uma divergência que eu, particularmente, não concordo da política implantada do governo federal para com os governos estaduais e municipais. Eu acho que o isolamento social, no primeiro momento, ele é de suma importância. Acho que a gente ainda vive um momento bastante difícil nessa questão do enfrentamento à pandemia. Claro que a gente também precisa preservar os empregos, e aí para isso é que o Congresso Nacional tem feito essa questão. A gente aprovou o auxílio emergencial, a gente aprovou o auxílio às micro, pequenas e médias empresas para que o recurso chegue. A gente tem visto aí 64% dos empregos estão nas micro, pequenas e médias empresas. Então, a gente precisa fazer um socorro, porque ninguém consegue fazer essa discussão, ninguém consegue fazer essa coisa, realmente, manutenção dos empregos, mas de porta fechada. Né? Se você não vende, se você não trabalha, não tem como você pagar. Então, o governo precisa dar a sua mão às micro, pequenas, médias, às grandes empresas também que estão passando por dificuldade. A gente vê aí a dificuldade das companhias aéreas, por exemplo, onde tiveram quase 90% da sua malha aérea, da sua frota, ficando prejudicada ao longo dessa pandemia. Os aeroportos agora estão retomando as suas atividades. Hoje mesmo o aeroporto de Salvador parece que reabriu com a sua totalidade, mas ontem mesmo, vindo de Salvador para Brasília, o aeroporto ainda estava completamente deserto, completamente fechado, você embarcando por baixo. Então, é importante que esse socorro chegue, para que a gente possa fomentar a nossa economia e que a gente pare. Voltando aí à pergunta inicial, que a gente pare com essas disputas, porque isso não é salutar para ninguém, isso não é saudável para ninguém. É importante que os governos, tanto o governo municipal, o governo estadual, quanto o governo federal, deem as mãos e a gente vença, e a gente trabalhe para vencer esse problema, essa pandemia, que é a questão do coronavírus. Maravilha. Antes da gente entrar na questão política, finalizando essa questão da pandemia, o senhor faz parte da comissão mista, né, que acompanha a execução financeira dessas medidas relacionadas à pandemia da Covid-19. Como é que está esse processo? Tem alguma novidade? A questão do auxílio emergencial, dos recursos para os municípios, para os estados. Como é que está isso aí, deputado? A gente já tem aí, algumas pessoas já receberam a segunda parcela do auxílio emergencial. Essa reunião, inclusive, que eu te falei no começo, que estava participando de uma audiência com o ministro Paulo Guedes. Era exatamente dessa comissão do acompanhamento aos gastos do coronavírus. O presidente Bolsonaro hoje, às 17 horas, se eu não me engano, vai anunciar a prorrogação do auxílio emergencial por mais 90 dias. Ainda não está claro esse formato, mas ele está... Eu já recebi uma mensagem aqui dizendo que hoje vai ter uma cerimônia no Palácio do Planalto para fazer a prorrogação desse auxílio emergencial, porque a gente ainda não conseguiu combater a pandemia. Tem algumas pessoas, houve uma fraude grande, aí eu defendo, Rick, uma punição exemplar para essas pessoas que não tenham direito, que não tinham direito e que adentraram com o pedido do auxílio. Para mim, isso é absurdo.
É absurdo você ter as pessoas que não têm necessidade, que não precisam, que têm a sua renda, que tendo entrada no pedido do auxílio emergencial. Eu vi aí algumas reportagens, inclusive de algumas pessoas brincando, postando na rede social o recebimento. Isso para mim é absurdo e para mim essas pessoas precisam ser exemplarmente punidas para que isso não volte a se repetir, para que isso seja um programa, inclusive, e aí a gente não pode deixar de parabenizar o governo federal. Eu acho que talvez no mundo inteiro a gente não tenha nenhum outro país que tenha um programa de acesso, um programa de apoio à pandemia. Você vê aí os Estados Unidos com toda a sua tecnologia, está pagando o auxílio emergencial através de cheque pelo correio. Cheque pelo correio. O Brasil montou aí um processo online onde a grande maioria, algumas pessoas tiveram dificuldade no recebimento e precisaram procurar a Caixa Econômica Federal, mas a grande maioria, cerca de 50 milhões de brasileiros, receberam o seu auxílio emergencial através do aplicativo, através das contas da Caixa Econômica Federal, um valor de R$ 600. Isso foi alvo de uma disputa primeiro do Congresso, era 200, virou 500 e depois o governo federal bateu o martelo nos R$ 600 por 3 meses e agora deve ser renovado por mais 3 meses a questão do auxílio emergencial. Perfeito. Bom, agora vamos chegar à parte que o pessoal de Itabuna está aqui perguntando, querendo saber, uma coisa que a gente já vem discutindo bastante sobre o PP, sobre o Progressistas, em relação ao apoio à pré-candidatura do ex-prefeito Capitão Azevedo. Como é que está isso aí? Tá certo mesmo? Tem alguma? Ainda está em conversa, ainda está em diálogo? E quais os nomes? Eu só estou falando muito aqui o nome do vereador Robinho como vice do Capitão Azevedo. Qual a sua avaliação em relação a isso? Olha, Rick, primeiro eu vou voltar um pouquinho para trás. O PP, ele, no primeiro momento, apresentou a pré-candidatura do nosso doutor Eric, provedor da Santa Casa. Iniciamos os debates, iniciamos as discussões. Depois o nosso doutor Eric entendeu da importância da continuidade do seu trabalho à frente da Santa Casa. E aí ele ele acabou passando essa missão. A gente teve aí, num primeiro momento, a discussão do nosso presidente, o Roberto Minazasso, tomou a frente dessa discussão. Filiamos o vereador Aldenes, que também se colocou com essa predisposição. A gente partiu para fazer essa discussão e, no meio do caminho, a gente se encontrou com o nosso capitão Azevedo. E aí o PP fez a opção pelo apoio à pré-candidatura do ex-prefeito Capitão Azevedo. Estamos aí nessa trincheira e vamos fazer essa discussão da vice no momento oportuno. Eu sei que o prazo está assim encurtando, a gente tem alguns nomes, a gente tem grandes nomes que topam essa parada, que vão fazer e que chegam para acrescentar e chegam para somar. Eu não vou entrar agora nessa questão de oferecer nome nesse momento, mas reafirmo para você o desejo do nosso partido, o desejo do Progressista de participar da chapa majoritária e fazer aí essa discussão dessa composição na chapa com o nosso capitão Azevedo. O PP, que na eleição de 2016, o PP teve com o Davidson, foi com o Davidson Magalhães, né? Isso, exatamente. Em 2016 a gente apoiou a candidatura do Davidson Magalhães, hoje secretário de Estado, suplente de senador, que é um grande parceiro nosso. Depois, e agora a gente faz essa discussão com o capitão Azevedo. Isso. O iPolítica iniciou ontem uma rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Itabuna. Nós fizemos um sorteio, por ordem de sorteio, o primeiro ontem foi o Capitão Azevedo. Foi o primeiro a ser entrevistado, está fazendo pelo canal do iPolítica no YouTube, e vamos colocar também um vídeo disponibilizado no Instagram e no Facebook. Com esse projeto tem a parceria com o Bom Dia Bahia e algumas empresas também que estão apoiando. E a gente pensa que a gente largou
para poder mostrar para o eleitor, já mesmo sem ter ainda uma data definida da eleição, mostrar ao eleitor as propostas, né, dos candidatos. Não é nem bem proposta, mas o pensamento deles, porque não pode, né, ainda apresentar propostas, essas coisas, cheio de regras eleitorais. A gente tem aí a questão do que pode ser feito na pré-campanha, né? A gente tem aí essa questão dessas discussões. Mas no momento oportuno, eles vão ter a oportunidade, Tabuna tem a facilidade, a felicidade de ter o horário eleitoral transmitido pela televisão e com certeza no momento oportuno os candidatos. Mas você está de parabéns. Eu estava em voo ontem para Brasília no momento, mas consegui ainda acompanhar um pedaço da entrevista do Capitão Azevedo. Exato. Ela tá online também, depois eu mando um link para, quando tiver uma condição, dar uma assistida e até opinar. Obrigado. É importante opinar sobre a qualidade, tudo. Eu sempre digo que as críticas são bem-vindas quando elas são dadas positivas, né? Para que a gente busque melhorar. Lógico que tem falhas. Foi o primeiro, a gente está buscando fazer da melhor forma. Mas o senhor acha importante essas entrevistas com os pré-candidatos neste momento, mesmo sem saber a data da entrevista, que é a primeira rodada, e dessa a gente fazer 3 rodadas, outra em setembro e outra mais para perto da eleição, já baseando que seja em dezembro. O senhor acha válido essa... Com certeza. E tudo que vem para fortalecer a democracia é de suma importância. É de suma importância. E toda a oportunidade que os candidatos, que os pré-candidatos nesse momento, tanto a prefeito quanto a vereador, têm para se mostrar, para mostrar o que tem à sua disposição, os detentores de mandato, como é o meu caso, de poder prestar conta do que estão fazendo, isso é de suma importância. Então, acho que o iPolítica está de parabéns, você está de parabéns, toda a sua equipe está de parabéns, porque ninguém faz nada sozinho, eu digo sempre isso, eu sou, no caso, o deputado, mas eu não faço nada sozinho se eu não tiver uma equipe aí. Aproveito para mandar um abraço para toda a minha equipe, tanto no estado da Bahia quanto em Brasília, que fazem parte, que nos ajudam no acompanhamento e tocar o nosso mandato, porque o mandato não é meu, o mandato é do povo da Bahia, que foi conferido a mim nas urnas. Isso é uma das coisas que eu faço questão de frisar e que eu faço questão de falar. Ninguém foi me buscar em casa e me pedir para ser deputado federal. Fui eu que fui na casa das pessoas, que bati, que pedi o voto às pessoas pela oportunidade de representar a Bahia no Congresso Nacional. Então, tudo isso, essa live que a gente está fazendo, as entrevistas que vocês estão fazendo com os pré-candidatos, tudo isso vem para fortalecer a democracia, e aí você está de parabéns, e estão de parabéns todos que aceitaram essa missão e que têm aí dado tem dado a sua contribuição e tem apresentado as suas propostas para que o eleitor, no momento oportuno, possa tomar a sua decisão, possa decidir em quem é que vai votar. Perfeito. Lembrando que essa produção das lives do iPolítica e também da rodada de entrevistas com os pré-candidatos, o produtor é o jovem Júnior Paim, essa grata revelação que tem desenvolvido um trabalho. Amigo, meu eleitor, viu? Meu eleitor, né? Ele já falou aqui. É uma figura esmíltica, a gente diz, é uma figura esmíltica. Mas, deputado, o pessoal fala muito, veja bem, Itabuna, Ilhéus, essa região aqui, sempre teve uma boa representação na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Hoje, Itabuna e Ilhéus estão órfãos, então perdemos Davidson Magalhães, perdemos em questão de mandato, né? O Davidson Magalhães, o Geraldo Simões, a Ângela Souza, perdemos o Augusto Castro. Por quê? Porque as pessoas daqui da região, os eleitores da região, optam em votar e eleger candidatos de fora, muitos. Você tem uma participação, você contribui muito
para a região, isso já ficou comprovado nos seus atos, nas suas ações, nas suas emendas, mas a maioria esquece daqui, esquece da região. Por que será que esse pessoal da região aqui prefere eleger o pessoal de fora para deputado, ou até votar para o pessoal de fora? Como é que o senhor enxerga isso? Olha, Henrique, a gente vive numa democracia. E quando a gente não está satisfeito com o que a gente tem a oportunidade de 4 em 4 anos de mudar. E essas oportunidades, isso é consequência de trabalho. Eu, particularmente, tenho muita tranquilidade para falar, até porque todos os municípios onde eu sou votado têm a marca do nosso trabalho. E assim tem sido feito. Você vê aí, por exemplo, em Itabuna, a gente tem contribuído com emendas, tenho ajudado bastante a questão da saúde no município de Itabuna. A gente tem lutado, tem brigado, assim tenho feito também no município de Ilhéus e nos outros, todos os municípios da região que a gente é votado. Mandar um beijo para minha amiga Cidantas, que acabou de entrar aí, que até estou devendo uma ligação para ela, viu? Se quando terminar a live, vou lhe ligar para retornar a sua ligação, que ela me ligou aqui enquanto a gente está falando. Mais um beijo para minha futura prefeita do município de Itajuípe, minha amiga, companheira progressista Cidantas. Então, todo lugar onde a gente passa, todo município onde a gente é votado, a gente contribui. E isso, graças a Deus, tem se espalhado por toda a Bahia. Eu digo sempre que o nosso cartão postal são os municípios onde a gente é votado, é o trabalho onde que a gente realmente realiza, que a gente faz. E isso não tem sido diferente no sul da Bahia. Você vê, há 4 anos atrás, eu fui votado praticamente no município de Bicaraí, tive uma votação expressiva, e já agora, em 2018, isso aconteceu. Por quê? Porque, como deputado votado, mesmo fazendo oposição ao atual prefeito, porque apoiei uma outra chapa que não foi vitoriosa nas urnas, não deixei de alocar recursos para o município de Bicaraí. E é assim que a gente tem feito, em todos os municípios. É assim que eu fiz em Ilhéus, assim que a gente fez em Itabuna. Eu acho que isso eu aprendi com meu pai, viu, Rick? Isso foi uma das grandes lições que ele me deu quando eu resolvi entrar na política. Só existe uma forma de você agradecer o voto de confiança das pessoas, trabalhando. E é isso que eu procuro fazer, e é isso que eu tenho feito ao longo desses anos de mandato que a gente tem. O senhor tocou num assunto interessante. Essa você, não é o seu correligionário, não é quem você apoiou, que é o prefeito, que você vai deixar de alocar recursos para o município. O que eu observo, a minha opinião, posso estar enganado. Itabuna vive isso, oposição, não vou mandar recurso, não vou alocar verba, porque a oposição a mim, isso aconteceu muito aqui em Itabuna nos últimos anos, e com consequências nas urnas, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, eu acho que chegou a hora de as pessoas terem maturidade política, observarem, que termina julgando a política como um todo. Né? Com certeza. Eu não vou ser, desculpe lhe cortar, eu não vou ser hipócrita de lhe dizer que eu não coloco mais onde eu tenho o apoio do prefeito. É claro que onde você tem o apoio do prefeito, onde você participa da coisa, a gente acaba colocando mais recursos. Tá? Isso aí eu acho que todo mundo acaba fazendo isso. Mas eu não deixo de alocar recursos nos municípios onde a gente não tem prefeito, porque toda vez que eu vou distribuir as minhas emendas, distribuir os meus recursos, eu pego o meu mapa de votação, o meu mapa de reconhecimento, e inclusive a gente acaba colocando recursos, inclusive para municípios que a gente não foi votado ainda, ou que não tem, a gente tem aí
na região, alguns exemplos disso. Então, esse formato, eu acho que é um formato que tem que ser adotado por todo mundo que faz política, inclusive pelos representantes regionais. Eu acho que muita gente acabou ficando pelo meio do caminho, justamente pela questão de você fazer política, de você não prestigiar o município, você não prestigiar a cidade pelo fato de você ser a oposição ao gestor. Então, isso foi consequência, isso eu queria até, isso não foi uma coisa que ficou localizada aí só na região sul da Bahia, esse fato aconteceu em diversas outras regiões, que acabou que a representatividade local acabou ficando pelo meio do caminho, em detrimento às forças políticas que foram chegando e acabaram contribuindo, acabaram fazendo, inclusive, até mais do que os próprios representantes locais. Maravilha. Um abraço a Cidantas aqui, aproveitar também que eu não dei naquela hora. Também marcou presença lá na feijoada do Política. Ano que vem, se Deus quiser, quero você aqui, viu? Olha lá, eu vou cobrar de Júnior Paim a sua vinda, viu, Cacá? Para a feijoada, a segunda edição da feijoada. O Robinho dizendo aqui das suas emendas, falando aqui, Cacá Leão não esquece de Itabuna, sempre colocando emendas para melhorar o município, né? 2 milhões para a Santa Casa de Itabuna. Um abraço, Ismar Lima, meu amigo, irmão, meu padrinho de casamento, técnico de radiologia aí do Manuel Novaes, da Cotef, figura fantástica. O Klaus Farias, graças a Deus, Cacá é muito presente em Bicaraí, várias ações e emendas que somadas já passam de 2 milhões. O Merlon, Cacá presente em todos os municípios. O Robinho falando dos 18 milhões da nova ponte, né, que você explicou no início. Klaus Faria fala que você é o único deputado que faz oposição em Bicaraí, mas aloca recursos, manda emendas para o município. Júnior Paim falando, Rick, se você chegar no gabinete de Cacá, você vai ver um mapa da Bahia com todas as cidades e sua quantidade de votos, para lembrar que a Bahia elegeu Cacá Leão os compromissos firmados em campanha. Exatamente, é isso aí. O Emerson está falando do deputado que mais trouxe recursos para o município de Rio Real. Rio Real está fazendo aniversário amanhã. Rio Real. Maravilha. Cacá, vamos um pouquinho, nós estamos chegando a 48 minutos de live, daqui a pouco a gente está chegando ao final, porque o Instagram corta, né? É uma coisa, né? Vai e corta, não dá nem tempo de você se despedir direito, aí a gente tem que fazer esse direito. Voltando um pouquinho para finalizar essa parte federal, a Fundação Getúlio Vargas informou que o ministro da Educação, o Decotelli, né, não foi professor e indicado ao Ministério, e ele pode sair ainda hoje, né? Ele, no currículo dele, diz que a Fundação ele foi professor da Fundação Getúlio Vargas, e a Fundação desmentiu. Isso teria irritado o presidente, que já estaria procurando... Na verdade, acho que essa não é a primeira confusão no currículo do ministro. Serve de exemplo para as pessoas, viu? Quem está fazendo seu currículo aí nesse momento, cuidado com o que você coloca, no seu currículo. Porque hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande. Antigamente a gente ouvia essa questão de fantasias de currículos, pessoas que colocavam que tinham informática avançada, quando na verdade tinham apenas a informática básica, e hoje os certificados, hoje com qualquer busca no Google, você aparece a vida do cidadão toda. E aí eu acho que é o que acabou acontecendo, Rick, com o nosso ministro da Educação. Eu, particularmente, até o conheço, viu? Ele foi presidente do FNDE nos primeiros 8 meses do governo do presidente Bolsonaro. É uma figura muito centrada, até porque eu acho que melhor do que o que estava lá, qualquer um será, tá? Melhor do que o que lá estava. Eu acho que a gente precisa baixar a temperatura. E o Decotelli, ele é um cara tranquilo, ele é um cara muito educado, bastante cortês, e acho que se perdeu nessa questão do seu currículo. Não estou aqui para passar pano de ninguém, até porque eu acho que quem errou, e quando a gente erra, a gente tem que pagar e sofrer a consequência dos nossos erros. Mas acho que
eu não sei, parece que o presidente já anulou aí a sua nomeação, vai chamar ele novamente para fazer essa discussão. Eu espero que, caso o presidente decida trocá-lo, que não troque por um maluco, por um cara do perfil do anterior. Do anterior. Se for para isso, é melhor deixar o Decotelli mesmo com todas as confusões, vamos chamar assim, no seu currículo. Então, a gente vai fazer, o presidente vai fazer essa discussão aí, e acho que isso serve de exemplo. Não mintam nos seus currículos, porque o Google está aí para ver aí se é verdade tudo que colocou nele. Ô, Cacá, o reitor lá da Universidade de Rosário, na Argentina, ele desmentiu pelo Twitter. Pelo Twitter, ele desmentiu. Você vê a velocidade da coisa, né? É incrível isso. A velocidade, Rick, da rede social. A gente fala uma coisa aqui, enquanto a gente está falando, enquanto a gente está discutindo, muita gente está pesquisando no Google para saber se o que eu estou falando é verdade, se o que você está falando é verdade, e com a velocidade da rede social, antes da gente ter terminado, na verdade, antes da gente ter terminado de falar, as pessoas já estão no Twitter, já estão no Instagram aí criticando as nossas falas. Por isso que o nosso capitão Erlon, um abraço para ele, está falando. Aí é verdade. Mentir em nada, muito menos no currículo. É verdade. Eu acho que isso é uma das coisas que eu carrego comigo, viu, Rick? É muito melhor. Com a verdade, a gente nunca passa vergonha. Com a verdade, a gente nunca passa vergonha. Então, mesmo que ela seja difícil, mesmo que ela seja dura, é muito melhor falar a verdade do que você procurar uma desculpa, mesmo que você invente uma solução que lá na frente você vai fazer ficar vermelho. Vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Né? Não sabe se paga no crédito ou no débito a vergonha. O Joanes está aqui. O pessoal não para de dar uma graça. Está dizendo aqui que o Bolsonaro está com tanta dificuldade de conseguir um nome para a titularidade do Ministério da Educação e arrumou essa figura aí e não se espante se ele não chamar Fernando Haddad para ser o ministro da Educação. Não vai chamar, não vai chamar. Não, é a gozação aqui do cidadão aqui, tirando onda, ele botou aí das risadinhas no final. Uma crítica humorística, bem humorada. A gente precisa de humor. Eu particularmente dou risada com esses memes da internet. Eu acho que, inclusive, é muito mais salutar a gente ter essa questão do humor da internet do que ter a questão do ódio, o ódio exacerbado. Eu, particularmente, fico triste quando eu vejo as pessoas pregando o ódio na internet, criticando, xingando, sem nem dar a oportunidade às pessoas de conversar, de discutir. Isso comigo não tem vez. Quando o cara chega, se você chega criticando, se você chega falando, a gente ainda... Agora, se a pessoa chega baixando o nível, eu bloqueio logo, porque acho que esse tipo de gente não é pessoas que a gente quer ter na nossa rede social. Acho que crítica construtiva, crítica educada, ela é bem-vinda. Mas a questão do ódio, a questão do xingamento, da falta de respeito, eu acho que ela não tem espaço em lugar nenhum, principalmente na rede social. As pessoas muitas vezes se escondem na tela de um celular, se escondem atrás de um computador, de um celular, para pegar o ódio. É por isso que eu defendo, e que aí aproveitar para tocar num ponto polêmico, eu sei que nosso tempo está curto, mas eu defendo a questão da punição do fake news. Eu acho que só quem é contra o fake news é quem prega, quem quer se esconder, quem quer fazer. Eu acho que a pessoa que mente na internet, que ela prega, que ela vem para prejudicar as pessoas na internet, afinal a internet é um campo bem amplo, eu acho que ela tem que ser punida sim. Eu acho que tem que ter punição para quem mente, para quem prega e para quem prejudica a vida das pessoas em qualquer campo, principalmente na internet, que as notícias se dissimam, que elas passam e que elas têm uma velocidade muito grande e depois você não tem condição de desmentir, de bloquear. Eu vi outro dia desse uma pessoa ser alvo de uma fake news que era completamente desacerbada, que era completamente absurda, e depois essa pessoa, para desmentir, não teve a oportunidade, não tem o alcance que os compartilhamentos desse fake news
Teve. Então, eu defendo punição, sim, para quem faz fake news, para quem comete crime. Se eu sei que a proposta está discutindo no Senado, mas se ela for aprovada no Senado e chegar para a Câmara, eu vou votar a favor, sim, porque eu acho que quem faz fake news, quem prega fake news é criminoso. Com certeza, tem toda a razão. Aqui a gente combate, a gente já fez, inclusive com a presença do senador Ângelo Coronel, a gente fez que é o presidente da comissão lá, e a Lídice da Mata, que é a relatora, falando um seminário promovido aqui pelo Ederivaldo Benedito, pelo jornalista Bené, falando justamente sobre a fake news, discutindo sobre as fake news, o mal que ela causa, os problemas que ela causa, com o apoio do Sinjorba e tudo. A gente tem trabalhado muito, porque o que mais a gente vê nos grupos de WhatsApp, redes sociais como um todo, essas fake news, esses absurdos, são coisas até que eu não entendo, com pessoas inteligentes, pessoas que a gente compartilham, mas é tão E acaba óbvio, pregando muito compartilhamento de gente que prega o ódio, que vem para realmente denegrir a imagem da outra pessoa. Como eu te falei, eu acho que fake news é crime, sim, e como crime, todo crime tem que ser punido. Com certeza. Cacá, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de atender a gente aqui, atender os nossos leitores, a nossa rede social. Você que é um cara que eu conheci há pouco tempo, uma atuação chamada a atenção até pelo Júnior Paim. Aí eu comecei a lhe acompanhar com mais frequência nas redes sociais. Como fiquei muito orgulhoso e feliz de saber que você também segue o nosso trabalho. Isso para nós é muito honroso, é muito gratificante, é um sinal que a gente está no caminho certo. E muito obrigado pela sua presença aqui, está disponibilizando diante de tantas coisas para serem discutidas em Brasília, aí nesse país que a gente está tudo meio perdido, meio maluco. Muito obrigado mesmo pela sua atenção, seu carinho com a gente. Por favor, suas considerações finais. Eu agradeço a você, Henrique, a oportunidade. Como eu falei no começo, eu acho que momentos como esse são de suma importância para que as pessoas que conhecem, até para as pessoas que não conhecem o nosso trabalho, aí aproveito para pedir para as pessoas que não nos acompanham nas redes sociais, que nos sigam tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook, porque é um formato, um modelo das pessoas acompanharem o nosso trabalho, o que a gente tem feito ao longo desse tempo, no nosso dia a dia. É um canal de comunicação também para a gente poder ser questionado, para a gente responder os questionamentos e a gente fazer e falar do que está. Eu quero lhe agradecer essa oportunidade, dizer para as pessoas que estamos à disposição, pedir às pessoas que tenham paciência nesse momento de pandemia. Quem puder ainda ficar em casa, que fique. Se precisar sair, que saia de máscara, que estabeleça os protocolos que a Organização Mundial de Saúde estabelece. Mandar um abraço para todas as pessoas que nos acompanharam ao longo dessa 1 hora. Passou muito rápido o nosso papo fluiu, foi muito bacana, muito gratificante. Estou à sua disposição quando quiser fazer outra, mesmo que seja para a gente bater um papo curto, para prestar conta de algum acontecimento, para a gente falar do que a gente está fazendo aqui no Congresso Nacional, nesses momentos de votações. Eu sei que muita gente que está nos acompanhando está aí principalmente interessada sobre essa questão da PEC, da votação, da mudança das datas das eleições. Eu acho que essa semana a gente deve ter uma definição disso aí e me colocar, Rick, mais uma vez à sua disposição. Mandar um abraço para todos e mandar um abraço especial para toda a nossa população do sul da Bahia, em especial da cidade de Itabuna, que está nos acompanhando. Maravilha, deputado. Agradecer mais uma vez e lembrando, essa live tem a produção do jovem Júnior Paim, tem o apoio do Colégio IEPRO, está sempre junto com a gente aí em todos os nossos eventos. Abraço para Júnior também, amigo querido, para todos os nossos amigos que acompanharam. Infelizmente a gente não consegue, quando a gente está falando, ler todos os comentários, mas aí mandar um abraço para o vereador Marechal, lá do município de Remanso, e tantos amigos
que nos acompanharam, que falaram aí ao longo dessa live. Estou às suas ordens, estou à sua disposição. Parabéns pelo trabalho, pessoal de Lauro de Freitas, Socorro do Gregório, nossa pré-candidata vereadora, Papá da UF, Silas Lamberto, Candeias tantos também. amigos. Um abraço para